Olá a todos, peço desculpa hoje pelos problemas técnicos que tivemos, finalmente temos aqui o Dário, foi um problema nosso pela primeira vez, mas estas coisas acontecem e felizmente temos aqui o homem, a fera connosco. Eu e o Dário, além de já nos conhecermos, somos amigos, então torna-se sempre mais fácil uma entrevista desta maneira. Dário, muito obrigado por teres aceito o meu convite desde já. Não, imagina, é um prazer enorme. Para nós é sempre mais fácil falar porque temos uma relação de amizade e podemos estar numa conversa mais informal, como é óbvio. Mas começava por onde tudo começou na tua vida do futebol. Dário Alberto de Jesus Monteiro, nascido em Maputo, aos 27 de fevereiro de 1977. Está correto? Sim. Dário, como é que começa o futebol na tua vida? Se não te importas, começaríamos por aí, desde miúdo, desde jovem, em Moçambique. Sim, eu sou produto de um torneio infantil. Desculpa a minha voz rouca, é que eu tenho estado a treinar e é uma guerra aqui. É verdade. Pronto, eu sou produto de um torneio infantil que hoje em dia esse torneio infantil ainda continua, mas não com a força que aconteceu quando eu fui descoberto. É um torneio infantil que se joga até aos 13 anos, que engloba todos os bairros da cidade de Maputo, depois que os vencedores da zona de Maputo depois jogam com as outras províncias para se descobrir talento. Claro, talento. E eu sou fruto desse torneio. Aos 13 anos eu já fui o melhor marcador, o melhor jogador, tanto da cidade de Maputo, depois como nacional. Nós temos 10 províncias e jogou-se pela primeira vez e única vez o vice nacional. E eu sou fruto desde muito cedo, já me destacar. Ainda te lembras do nome dessa tua primeira equipa? Eu sei isto porque sabes que a minha ligação umbilical com Angola, tínhamos uns torneios que era o Girabairro. Não sei se não deve ser bem isso, não sei. Mas ainda te lembras do nome da tua primeira equipa, ou se era do teu bairro, por assim dizer? Eu vivi sempre no bairro da Malanga, só que fui repescado para jogar num bairro chamado um bairro vizinho. Okay. E foi nesse bairro que eu me destaquei no torneio Sobec. E foi aí a descoberta do... E aí tinhas que idade? Tinha 13 anos. 13 anos. Então, e aí tudo que também começa um pouco mais a sério, não é? Havia muitos olheiros dos clubes e não sei o que é isso recrutado para o Desportivo de Maputo. Exatamente, porque tu começas no Desportivo de Maputo e terminas a tua carreira no Desportivo de Maputo. Sim, sim. Ou seja, acabou por acontecer isso, que é o início e o final da tua carreira sempre no Desportivo de Maputo. A minha primeira formação, ou seja, de base, foi sempre feita no Desportivo de Maputo. Eu entro no Desportivo de Maputo com 14 anos e saio de lá com 19, 18, ia fazer 19, faltava um mês, quando vou para a Académica. Exato. Ou seja, não foi sempre feita no Desportivo de Maputo. Tens uma ligação forte com o clube, como é óbvio, acredito, mas também tens uma passagem pela Liga de Maputo, não é? Tanto como atleta. Também penso que foste treinador e atleta, não? Fui treinador e jogador dos dois clubes. Exatamente. Estou agora e já tive 3 passagens pelo Desportivo, também como treinador. E em Maputo, só para nós nos podermos identificar um pouco, até porque eu nunca fui a Moçambique, estava prometido já há muito tempo ir aí até visitar-te, e ainda não aconteceu, mas em breve espero poder estar aí e dar-te um abraço. Acredito perfeitamente que em Maputo há 3 ou 4 equipas fortes, não é? Que é a Liga, o Desportivo, o Ferroviário... O Costa do Sol. Costa do Sol, exatamente. Também é uma das equipas fortes. Machacan. Também é de Maputo. É o Sporting. Ok. Então, dando mais... fortes.
Ok. E depois tens a nível, já agora vamos falar um bocadinho do campeonato do Moçambola. Depois a nível de deslocações, imagino que há clubes longe, né, que acabam por ter que fazê-la, se calhar de avião ou de... O Campeonato Nacional, só para teres uma ideia, o Campeonato Nacional de Moçambola tem 14 equipes. E depois, o mais longe que podes viajar de avião para jogar são 3 horas e meia. Estás de Maputo até Pemba ou até Lixinga. São as províncias mais longe do Maputo. Okay. Então, estás sujeito a fazer essas viagens em termos de avião. 2 horas. Essas não há como fugir. Meia hora e o máximo 3 e meia, 4 horas. O resto é tudo mais próximo, não? E depois começa a acontecer, a partir do momento em que baixa categoria, não jogas no Campeonato Nacional, as viagens já não são feitas de avião. Claro. Começa também a ficar mais caro. O país é vasto, mas a segunda liga está dividida em zonas. Então tem a zona sul, joga entre eles, depois a zona centro, joga entre eles, depois a zona norte. Mas mesmo assim, já se fazem viagens de 800, 900 quilómetros. Era como nós em Portugal há uns anos, e acho que nessa altura já estavas em Portugal, tínhamos a segunda divisão B, Zona Norte, Zona Centro e Zona Sul. Também, a segunda divisão B. Essa já não ainda bem que não andaste por aí, foi sinal que nunca necessitaste passar por esses palcos. Então depois dávamos aqui eu lembro que estava aqui a ver aqui o meu apontamento, chega-se então à Associação Académica de Coimbra, ou seja, há aqui um detalhe que eu gostava de perguntar, que tu passas no Desportivo de Maputo em 96 e na mesma época estás na Académica, certo? Em 96. Os calendários futebolísticos são diferentes. São diferentes, era isso que eu estava a pensar. Civil, de janeiro a novembro. Então, eu fiz o campeonato nacional em Moçambique, no meu primeiro ano de sénior. Em Moçambique, destaquei-me, não sei o quê, e houve este interesse da académica. Como é que isso acontece? Fui visto a jogar no Maputo por amigos da académica, fizeram um contato e trouxeram o senhor José Júlio de Andrade, é um senhor que jogou na académica no passado. Já me via jogar aqui, depois os contactos aconteceram. Claro. E fui parar a académica. Eu chego à académica a 31 de dezembro de 96. Mesmo no dia. Exatamente. E tinhas acabado de competir. Campeonato Nacional no Desportivo de Maputo. O meu primeiro ano sénior. Para primeiro ano sénior, sair de uma época inteira na Liga de Moçambola e depois entrar na Liga Portuguesa deve ter sido... A mudança foi brusca. A mudança já, claro. Do clima, eu vinha do verão, nessa altura, em dezembro. Pois. É verão aqui, e eu apanhei um choque. Dia 1 de janeiro de 97, eu tinha que treinar na chuva, no frio, claro, no alumínio, que eu, 6 pitões, claro. Eu não estava habituado a jogar só de borracha, em Moçambique. Claro. Foi um choque. Mas que é normal, não é? De um jogador que vem de África, apanhar logo ainda por cima a janela de dezembro não é nada fácil. O futebol é diferente. Claro. Eu aqui era a estrela, era o craque, mas a realidade não é a mesma. Claro. Olha que vinha para a segunda liga, mas os níveis eram diferentes. Notava-se que eu tinha realmente talento para jogar, era bom jogador, tinha muito bom toque de bola, rápido. É verdade. Precisava de melhorar muita coisa. Mas tinhas obrigatoriamente que aprender também, porque eras um jovem, tratava-se de um jovem, não é? Tinha dificuldades, mas principalmente em termos físicos. Tinha enormes dificuldades, pois. Realmente não tinha muito peso, tive que ganhar massa muscular. Bom, foi um período, os primeiros 6 meses foram devem ter sido extremamente complicados.
De qualquer forma, esse ano não iria ficar por aí, porque é um ano de glória também para a Académica de Coimbra. É o ano em que a gente sobe de divisão, É depois de verdade. 10 na segunda liga. Que até hoje os academistas falam muito precisamente por isso, precisamente por essa fase, esses anos todos sem estar na Primeira Liga, não é? E ali E há um tive, clique. e tive também a felicidade, eu digo sempre que foi um grande sortudo no meu percurso, na minha carreira. Tive a felicidade de ser recebido pelo saudoso Mr. Vitor Oliveira. Ia falar nisso, ia tocar nesse assunto agora, até porque sei que a vida é mesmo assim. Há aqui algumas curiosidades, ele é da minha terra, eu sou de Matosinhos, como tu sabes. É uma pessoa que não está entre nós, mas todos nós daqui da terra temos um carinho enorme e vamos ter, e vai perdurar, e vai ser imortal, digamos, a imagem do Mr. Vitor Oliveira. Mas eu sei que é com ele que tu sobes de divisão, não é? Na Académica de Coimbra, e depois mais tarde, e E depois ele é que mais me deu a oportunidade de poder jogar também para a Académica, de profissionalizar-me como futebolista. apostou em Imagina, ti, acreditou em ti. acreditou em mim, porque se ele não acreditasse, eu não teria ficado na Académica, por isso só tenho a Claro. agradecer. E depois, mais tarde, eu sei que uma vez em conversa contigo, de amigos, tu disseste-me que acabaste por vir fazer um estágio ou algo assim com ele, não? Ele tem ligação no meu início como jogador, mas também tem ligação no meu início como treinador, porque Pois. eu fiz um curso em Espanha, depois passei por Portugal, e coincidentemente ele estava a treinar o Moreirense também na segunda liga. Eu tive a oportunidade de fazer 15 dias com ele em Moreira de Cónegos de estágio, só para reparar o ser humano que era o Mr. Vitor Oliveira. Eu tinha dificuldades para me deslocar a Moreira de Cónegos, estava hospedado em Matosinhos, mas tinha dificuldades, e ele passava todos os dias, saía de casa e passava todos os dias a dar-me boleia numa rotunda, a levar-me para ir ver o jogo, o treino dele, e depois trazer-me de novo de volta para a pensão onde estava hospedado. Isso E é de coração grande, gente boa e de certeza que o fez com o melhor das intenções, nunca com segundas intenções, era a forma de estar dele. tem enormes responsabilidades no jogador que eu me tornei, e depois tem enormes responsabilidades no treinador que eu vou me tornar bem. É verdade. E reveste nele como em algumas coisas como treinador? Muitas, muitas. É? Eh, Porque foi dos primeiros treinadores que eu vi a trabalhar como jogador, em termos profissionais, e depois foi dos primeiros treinadores que eu passei a admirar. Aliás, é o Uh, teu primeiro, é o teu primeiro técnico na Europa. sim, é o primeiro É. técnico, tanto como jogador assim como treinador, e fez-me perceber uma coisa, que o ser treinador não é o que tu aportas tecnicamente, taticamente, fisicamente ou psicologicamente. Ser treinador é o ser humano. Ser humano que tu és é que faz de ti um bom ou mau treinador. E ele nessas coisas não perdoava. Era bom para quem era bom com ele, era justo, era um homem honesto e sempre correto com as suas atitudes e com os seus amigos, acima de tudo. Bom, Dário, continuando, tens uma carreira aqui depois enorme na Académica de Coimbra, onde atinges o auge, não é? Acabas por ser o segundo melhor marcador da segunda liga, porque depois há uma descida de divisão. Ou seja, tens aqui uma série de épocas na Académica que acaba por ser o clube onde tu acredito que seja o clube que mais te identificas e o clube onde tu acabaste por passar mais tempo da tua carreira também. Sim, sim. A Académica em Portugal é a instituição que me abraçou, que me acarinhou. Até hoje, me abraça e acarinha. Estamos em circunstâncias em que praticamente não tenho razões de queixa da académica, equipara-se ao que falamos sobre o Mr. Vitor Oliveira. Abraçou-me como jogador, abraçou-me também, deu-me a primeira oportunidade para eu poder treinar
na equipe de sub-23. É verdade, íamos falar nisso também, mais para a frente. Por isso, sou grato à Académica por tudo. E a Académica, com certeza, que também é grata. Ao longo dos tempos, tentei corresponder a essa gratidão com trabalho, com dedicação, com sacrifício, porque deram-me essa oportunidade e eu tentei justificar essa oportunidade. E essa tua marca? E agora também como treinador, quando fui. E essa tua marca ficou... Eu como treinador não posso falar muito porque não tive a oportunidade, acho que estava em Angola também e não tive muita oportunidade de acompanhar, há uma vez ou outra ainda falei contigo, mas como atleta tive a oportunidade de acompanhar e de estar perto de ti e sem dúvida que tu és uma marca, és um símbolo até hoje de muitos também, que é um clube com história, mas sem dúvida que vais ficar sempre ligado. Quando se fala no Dário, fala-se do Dário da Académica, não é? É inevitável, não é? Então isso é uma imagem que fica, pelo menos em Portugal. Em Moçambique é capaz de ser o Dário da Liga do Maputo, talvez, não sei. Tivemos uma ligação de 7, 8 épocas. Sim. Boa. Pelo menos para mim foi boa. Por isso sou grato. E acredito que muitas pessoas também que me viram jogar pela Académica não ficaram satisfeitos. Sem dúvida. Aliás, quando se fala em ti, só se ouve coisas boas. E isso é bom quando se deixa essa imagem, porque além de jogador, tens a parte humana fantástica, o ser humano fantástico que tu és, e eu sei bem. E temos filhos, isso é sempre um legado, não é? Sem dúvida que fica. E foi um prazer nessa altura poder partilhar. Eu até posso falar por mim, quando eu estava no Júnior, subo a Sénior, a pessoa que mais me ajudou do plantel Sénior foste tu, porque foi aí que criamos aquela amizade, porque estavas sempre comigo. A identidade africana também ajudou. Também, ainda me lembro do teu irmão, estamos todos por ali, e sempre, sem dúvida, que foste um grande suporte. Mas andando um bocadinho mais para a frente, tens aqui uma passagem depois, que eu, por acaso, nunca falei contigo sobre isto, dos Emirados Árabes Unidos, Al Jazeera. Como é que isto aconteceu? Podemos saber. Existe o interesse de um clube, que é o Al Jazeera, dos Emirados de Abu Dhabi, nos meus serviços. Eu não estava muito interessado ainda, porque até tinha começado a época muito bem nesse ano, e era o Mr. Vítor Oliveira de novo na Académica, um treinador que acreditava em mim, e eu estava moralizado para fazer uma boa época. Olha que nos primeiros 6, 7 jogos, eu já tinha 5 ou 6 golos na Primeira Liga. Nunca tinha começado assim a época. Tinha apostado nessa época no sentido de fazer uma boa época para depois dar o salto. Claro. Só que a Académica tinha trocado de presidente, tinha deixado de ser o Dr. Croa e tinha passado a ser o Zé Eduardo Simões. A relação não era a mesma. E eu entendi que a Académica estava a atravessar um momento mau em termos financeiros. Eu era um dos maiores ativos da Académica. Então, necessariamente, tive que ser eu o sacrificado. Quando digo sacrificado, entre aspas, porque eu não queria sair de Portugal, até porque saí para um mercado muito fechado na altura, com pouca visibilidade. Para um jovem jogador, eu ainda era jovem jogador, tinha 25, 26 anos, 27, máximo. Claro. Ia fazer 27. Então, mas foi assim. Ao bocado estávamos a falar da adaptação tua de Moçambique a Portugal e depois tens esta para os Emirados Árabes, que também acredito que não tenha sido nada fácil, até pelo que acabaste de dizer. Primeiro porque foste... Quer dizer, eu não acredito que tenhas ido sem vontade, porque tu, quando uma bola mexe, tu tens sempre vontade. Vontade não diria, mas não fui motivado. É diferente. Agora, eles trataram-me bem, cuidaram sempre muito bem de mim, receberam-me muito bem, enquadrei-me muito bem. Tive a infelicidade de ter uma lesão nos Emirados Árabes Unidos, numa jogada. Um jogador foi um pouco maldoso e eu tive um problema de menisco. E essa lesão é que fez com que eu não me sentisse depois confortável lá. Mas fui sempre muito bem tratado, fui muito bem recebido
e as coisas estavam a correr realmente muito bem, porque eu estava a atravessar um bom momento e a lesão é que atrapalhou tudo. Pois tu acabas por não ficar muito tempo também. Uma época, talvez, não? Fiquei 6 meses. 6 meses. Sim, fiquei 6 meses até ter a lesão. Quando tive a lesão, conversei com o clube no sentido de fazer a recuperação da lesão na academia. Pois, daí então o teu regresso à academia. Por empréstimo para a Por academia. empréstimo, exatamente. Depois de recuperar e a regressar ao Al Jazeera. Aliás, tu és emprestado à Académica e depois és emprestado ao Guimarães, ou já vais para o Guimarães livre? Guimarães, eu cheguei a acordo com o clube dos ok. Emirados Árabes. Ok. Era para vir para a Académica, Pois, só que não fomos de acordo, então acabei indo para o Guimarães. onde tiveste o Jaime Pacheco como treinador, não é? Sim. Foi um ano complicado esse, Guimarães. Foi muito complicado. É um ano complicado. Os treinadores, o Mr. Jaime Pacheco, depois saiu e as coisas não correram. Tínhamos até muito bons jogadores, só para enumerar o Emanuel, o Cleiton, o Saganovski, o Anchoé, o Dário, só para enumerar os jogadores que estavam no ataque. Claro. Tínhamos jogadores. Claro. Há épocas assim. E o Guimarães acaba por descer, o Guimarães. Acaba por descer. Do Guimarães por esse feito negativo. Pois, e depois acho que quem sobe mais tarde é o Manel que ajuda com... Eu considero esta época do Guimarães a pior época do meu percurso. Mas porque acabas por apanhar um conjunto de situações que também não foram positivas. Nunca tinha feito uma época que eu jogasse tão pouco como joguei em Guimarães. Pois, é isso. Pois. E não por falta de qualidade, mas porque havia outros jogadores que era suposto terem mais qualidade do que eu, mas que depois não correspondiam. Claro. E acabamos de ser divisão sem ter contribuído tanto para ajudar a equipe. E ali de Guimarães tu decides então e vais para o Estrela, para o velhinho Estrela da Amadora. Depois de uma época tão conturbada, o mercado ficou mais ou menos fechado. Nós tínhamos assumido a responsabilidade de ter descido o Vitória. Poucos clubes, apesar de conhecerem o teu valor, poucos clubes te abraçam nesse momento. E há clubes depois também, se aproveitam a nível de contratos. Tu vês, acabas por descer divisão e não sei o quê, não sei o que mais. E as coisas depois... De ter um treinador, o Dalto Fakirá, que é meio moçambique português. Sim. E depois o Zé Luís também, que me conhecia muito bem. O Zé Luís foi teu treinador? Não, o diretor desportivo. Ok. O treinador que agora acho que estava no Belenenses, mas deve estar no Farense agora. Ok. E me conhecia muito bem, conhecia não só o Dário como jogador, mas o Dário também como homem. Claro. Então, o outro agradável e eles realmente ajudaram muito. Ficaram para o Estrela para eu poder recuperar da lesão que tive, depois da má época que tive. Claro, ali acredito que tenha sido uma altura complicada para ti. Olharam para mim não só como o Dário que vem ajudar, mas olharam para mim para me ajudar e eu sou grato por isso. O Estrela da Amadora também não tinha muitas condições financeiras. Claro. Porque um ano depois ou 2 anos depois deixou de existir. Mas ainda apanhas o Lázaro, não? Sim, apanho o Lázaro, foi meu colega. Foi teu colega. Mas fizemos uma grande época. Tinhas lá um grande central, o José Fonte, que ainda está na seleção, não é? O Zé jogou comigo nessa altura. E tu já sentias que na altura ele podia ser era um bom central, ou poderia chegar a este patamar onde chegou? Porque ele também já está em praticamente... Ele era novo, mas já jogava bem. E era forte, tinha, claro, algumas debilidades que ele hoje em dia ultrapassou, mas era forte, era rápido, é alto, e depois jogava bem de cabeça, era quase imbatível. E tinha uma coisa muito importante que faz com que as pessoas cheguem sempre
longe nos seus percursos. Era sério. Era sério. Eu queria realmente... Queria muito, não é? Queria atingir grandes níveis. Trabalhava sempre muito. Quando acabasse o treino, ia para o ginásio. Já chegava, já encontrava ele a trabalhar. E não me surpreende ele ter atingido os níveis que atingiu. Eu pego nessas tuas palavras, não conhecendo, que não o conheço pessoalmente, mas numa entrevista que ele dá, em que ele assina com o Benfica, como tu sabes, acaba por não ser opção, nunca foi opção no Benfica, nunca desistiu, foi para o Setúbal, trabalhou sempre muito e realmente vai de encontro àquilo que tu dizes, o querer, a vontade, o nunca, porque muitas vezes atinges um limite como ao Benfica e depois pensas assim, opá, se eu não tive qualquer hipótese aqui no Benfica, realmente devo ser um jogador que, para andar aqui nos quintos, sextos, sétimos classificados, aqui do meio da Primeira Liga, e realmente ele acaba por se tornar aquele jogador, e que tu acabaste de dizer, do querer, da vontade, e sem dúvida que chegou... Eu dizia sempre que ele não era o craque da família. Parece que ele tem um irmão, não é, que é craque. Nós temos na família temos um humildário. Assim como rápido jogador, 17 anos, está na seleção sub-17. É um craque. Preferia só o fundo. Exatamente. Na família não contavam com ele. Não contavam com ele. Ele é que surpreendeu na família. Ele é que chegou lá em cima. Ele é que atingiu patamares. Mas toda a gente, as apostas, as fichas tinham sido postas todas no Rui. Eu imagino aquelas peladas Dário Monteiro contra Zé Fonte. Aquilo deve ter sido bonito, não é? Muito faísca do caralho. Por isso é complicado, mas fico muito feliz mesmo. Eu acho que aquelas épocas que ele fez no Southampton e depois sem ao dúvida lado do Van Beek fizeram dele o central. Sem dúvida. Consistente. Ele mesmo também dá uma entrevista mais tarde em que se sentia bem lá e já pensava que não iria... Também apanha o Southampton sempre a subir e financeiramente a ser investido, mas ele é daqueles jogadores que fica sempre, porque apanhou o melhor do Southampton, mas nota-se ali a certa altura que ele achava que era por ali a carreira dele. Mas não, foi sempre a surpreender depois, não é? E depois faz parte a fraca produção também de centrais jovens. É verdade. Permitiu que ele tivesse espaço. Só que ele não teria espaço se não tivesse trabalhado sempre no Livi. Claro. E eu acho que ele apanha ali a seleção numa altura em que o Bruno Alves está menos bem. Para a China, não é? Foi para a China. Sim. Ficou uma época e meia sem jogar na seleção e mesmo assim ainda veio para recuperar o lugar. É verdade. E tu vês agora, no apuramento, ele está aí, está a jogar. É a opção do Fernando Santos. Depois também é aquela sorte, entre aspas, de teres treinadores ou selecionadores, e isso também já vamos falar contigo, que já vi que estás um mestre em selecionadores também, que o Fernando Santos nessas coisas não olha a idades. Já reparaste muito bem nisso, não é? Ele não tem problema nenhum em jogar com uma dupla de centrais de 70 e tal anos junta, que é o Pepe e o Fonte, se for preciso. O problema é que tens que perceber que quando treinas um país, tens que ganhar o próximo jogo. Pois. Sim. Por mais que digas que estás a formar ou estás a dar oportunidade a jovens e não sei o quê, mas se perderes fica complicado. É verdade. Então ele tem que olhar primeiro para os resultados e depois para lançar ou não lançar os jogadores. Mas como o mundo futebolístico está muito resultadista. Pois. As pessoas nunca olham para o que está-se a fazer, olham sempre primeiro para os resultados. É verdade, também isso é verdade. Se bem que depois também acabamos por ter aqui umas datas FIFA que permite que o Fernando Santos faça uma gestão de outro tipo de atletas secundários, digamos assim, numa possível chamada à seleção nacional. Que é uma coisa que eu penso que, e vamos falar sobre isso, em relação a alguns países africanos, e Moçambique eu acho que incluía nisso, tu tens feito um trabalho fantástico, eu sei, com os sub-20, e pegava por aí porque tu até falas numa coisa que é exatamente, o futebol está muito resultadista.
e a formação começa-se a perder muito cedo e os miúdos, ou então não conseguem chegar muito rápido à seleção se não houver esse trabalho de base. Eu acredito que tu tenhas feito um trabalho, porque já é de alguns anos, e conheces melhor do que ninguém essa seleção de sub-20, não é? Sim, a nossa seleção de sub-20 é uma seleção que nós temos uma base de dados que vamos buscar os miúdos da seleção sub-17. Tínhamos algumas dificuldades, mas acho que a partir deste ano, espero que realmente, olha, segunda-feira, amanhã, já abra a formação em Portugal. Espero que a gente também consiga abrir a nossa formação no sentido dos meninos começarem a jogar e começarem a fazer a sua vida um dia normal, mas Claro. neste novo mundo consigam treinar, consigam competir, pronto, progressivamente, primeiro consigam treinar e depois consigam, progressivamente, daqui a 1, 2, 3 meses, consigam começar a competir também. Era muito importante, principalmente para nós, treinadores de uma seleção, conseguir isso, no sentido de podermos abarcar o máximo de jogadores possíveis para a nossa base de dados. Vamos sempre para a seleção sub-17 buscar a base de dados. Nós não tínhamos, é um país, em termos estruturais, com algumas dificuldades, não tínhamos uma seleção sub-15 e vamos construir agora uma seleção sub-15 que vai fazer de maneira o trabalho de transição da sub-15 para a sub-17, para depois da sub-17 para a sub-20 e da sub-20 para a Olímpica, que é a sub-23, para depois chegar à seleção A. A. Por acaso eu saltei aqui um bocadinho porque estamos a falar do Zé Fonte, fomos para o Fernando Santos, seleção, lembrei-me da seleção, desculpa lá. Continuámos aqui depois em 2007 porque há aqui uma experiência tua no futebol cipriota, não é? Sim, essa é a consequência do... Sai do Estrela? Tu estás no Estrela, o Estrela acaba, não demos continuidade ao trabalho, porque o Estrela teve que terminar nesse ano. Claro. E depois procurar uma solução, conheci um empresário cipriota que conseguiu arranjar esse clube, o Neo Salamina, no Chipre, uma experiência fantástica. Tinha bastantes portugueses, esse clube. Muitos, não é? Muitos. Marco Almeida, o Torrão. Não é? Marco Almeida estava comigo na mesma equipe. O Rui Lima. Sim, todos os dias o Vargas. Exatamente. O Vargas tinha jogado contigo na Académica, não é? Tinha jogado comigo na Académica. Fomos para o Chipre, foi um ano bom. Eu tinha tido os problemas de lesão, de jogar, não jogar no Vitória, depois joguei meia época, 75% dos jogos já tinha feito no Estrela, infelizmente o Estrela não pagou, não demos continuidade no Estrela, terminamos em 9º e o clube acabou, teve dificuldades em continuar, então temos que arranjar uma solução. E a solução foi realmente, houve um convite bom, pagavam bem. Claro, tinhas que ver a tua vida também, ainda bem. Foste só uma época para lá, porque depois, então regressas a um país que é fronteiriço e onde tem muito, muito moçambicano, que eu sei, aí já conheço bem essas terras, que é a África do Sul. Sim, mas na África do Sul fiz... para a idade que eu já tinha 31 Sim, aliás, ganhas uma liga sul-africana. Fui o melhor marcador fui o melhor marcador da equipe no ano em que ganho uma liga e ainda joguei numa melhor de Sundowns, que é uma das melhores equipes. É verdade, mas curiosamente é no Super Sports que ganhas, não é? A liga. Ganho a liga no Super Sports. Mas o Sundowns é uma equipa... É os três, ali os dois, é o Orlando Pirates, é o Mamelodi Sundowns e o Kaiser Chiefs, é os três, exatamente. Os três grandes, depois tem o Super Sport logo a seguir, como se fosse o Braga em Portugal. Só que o Super Sport no ano em que eu fui, ganhamos o... Pois, é isso que é curioso, que eu estive a consultar e achei... Bem, eu olhei para as duas equipas e achei, bem, o Dário foi campeão, foi no Sundowns, nem vale a pena ver a Super Sports, mas realmente foi no Super Sports, foi ao contrário. Só que eu achei interessante o convite. Eu estava de férias em Moçambique quando recebo esse convite. Não, eu estou livre, estou a custo zero, recebo o convite do Sundowns. Aceito, porque necessariamente eram as 2 épocas antes do Mundial, 2010. Eu olhei também para... o empresário que me apresentou a proposta disse que não, também nos próximos 2 anos a África do Sul vai
vai ser bombástico, porque realmente eles vão preparar o Mundial, Dário. Os campeonatos também vão ser seguidos, vão ser campeonatos interessantes, porque eles vão preparar uma seleção forte para representar. Ou seja, tudo isso. E Claro. foi muito interessante viver numa sociedade que pela primeira vez vai se realizar o campeonato do mundo em África, Claro. acompanhando a construção de estádios, Pois deve ter sido. quer dizer, acompanhar o desenvolvimento das cidades, que realmente eu vivia entre Joanesburgo e Pretória, ou seja, para além da construção de estádios, jogar nos estádios, tudo isso, o desenvolvimento, foram muito interessantes estes 2 anos. Não? Imagino, sim, e também já com outra maturidade, não é? Já com outra experiência. E estava a 45 minutos de Maputo, o que permitiu-me também organizar outras competências da minha vida que não sejam para o futebol. Aliás, há aí uma troca cultural, digamos, e até mesmo de pessoas e de bens comerciais até muito forte, não é? Entre a África do Sul e Moçambique, até pela fronteira. Eu das vezes que já fui muitas vezes à África do Sul, encontrava sempre moçambicanos, sempre, em algum lado, ou num restaurante, ou num shopping, e claro, havia sempre aquele fator de eu falar português e querer falar e as pessoas ficarem um bocado surpreendidas como é que eu me dirigia, porque ainda se sente infelizmente muito o apartheid e todo aquele sistema que felizmente acabou, mas infelizmente ainda se sente muito isso. Eu vejo por mim porque chegava, apertava-me, abraçava, sabes como é que eu sou nessas coisas, e eles ficavam assim, mas tu de onde é que és? Eu sou Angola, Portugal, não sei o quê. Eu vi logo, não sei. Ou seja... essas mudanças todas, por exemplo, nos Emirados Árabes Unidos, para eu me adaptar, tive que aprender inglês. Que eu não falava bem inglês, falava o mínimo, e tive realmente de ter aulas de inglês, começar a aprender, começar a ter interesse. E quando venho para a África do Sul, ou para o Chipre também, tive que falar inglês, só que já falava mais ou menos quando trabalhei nos Emirados Árabes Unidos. Então, aperfeiçoei para falar como deve ser no Chipre. Depois, com os 2 anos da África do Sul, já entrei em curso, já procurei e falar fluentemente o inglês, porque o inglês que fui aprendendo tanto nos Emirados como no Chipre ajudou-me com mais facilmente. A poder te integrar. Aposto é que não aprendeste o africano. Não, mas eu falo eu falo Xangana, que é a língua que falam no sul da África. Sim. Não sabia, isso é ótimo, fantástico. E depois então vais para a Liga de Maputo, regressas ao teu país. Depois do Mundial, tinha uma lesão grave num tendão e já não estava em condições de jogar. O SuperSport, apesar de ter sido campeões, eu não conseguia calçar uma bota. Caramba. A bota esquerda, eu não conseguia calçar, tinha um problema num tendão e falavam-me em operar e não sei o quê, e eu cheio de medo, já com quase 35 anos. Já não havia necessidade. Vou operar, não vou operar e não sei o quê. Pronto, vim-me embora e o SuperSport não renovou comigo. Eu terminei o campeonato praticamente a arrastar-me. Pronto. Vim-me embora para Moçambique sem contrato. Só que depois, o ano, como disse, o campeonato em Moçambique é no ano civil, não é? Enquanto que a África do Sul é normal, é o calendário europeu. Então, depois do Mundial, junho, julho, agosto, a dezembro, eu assisti o campeonato moçambicano, fiz a recuperação normal, pronto, só que no final da época moçambicana, pronto, eu até preparei, fiz exames de admissão para entrar para a faculdade e tudo mais, eu preparei a minha vida para o pós-futebol. Claro. Só que fui convidado pelo presidente e pelo treinador, na altura da Liga Desportiva, para fazer a pré-temporada com eles e não sei o quê. Fiz a pré-temporada e senti-me bem e eles escreveram para poder chegar na...
6 meses depois. Eu praticamente tive essas férias de 6 meses que eu recuperei a lesão, mas eu recuperei da lesão não para jogar, era Claro, mais para ter uma vida normal. claro, Só claro. que até que para casamentos tinha que pôr chinelos, não podia pôr Sei. sapatos, não conseguia mesmo calçar o Oh, sapato. Então recuperei e ainda joguei. Fui campeão pela Liga Desportiva também, nesse vê ano. lá. E fazias que os teus 15, 20 minutos? Ou já não. Não. Fui o melhor marcador da Ah, Liga. é? Ah, é? Sim. Caralho. Então, sim, senhor. E depois é que acabas no desportivo, não é? Hoje é que acabo no desportivo, mas Mas aí acabas já por uma questão sentimental, alguma. sentimental, terminar no desportivo. Claro. Sim. E aí termina-se tudo. Já não tinha muitas condições para Claro. jogar. Era só para É terminar. é o concluir da tua carreira, porque também é onde inicias, não é? É no desportivo. Foi aquilo que falámos atrás há um bocado. Eu agora aproveitava a dar então para passarmos para a tua experiência então como técnico, para andarmos para a frente um bocadinho. Tu, como técnico, começas em Moçambique. Sim, começa em Moçambique, mas eu, quando termino o meu percurso no desportivo, eu pego a mim com uma mochila É verdade, eu lembro. e vou para a Espanha. Vou para Málaga. Málaga, exatamente. Fiquei 6 meses em Málaga, outros 6 meses em Sevilha, e foi nesses 2 períodos que eu tiro o primeiro e o segundo nível de treinador em Espanha. Depois, E o que passado um ano, o ano todo de 2013, é que eu faço isso. No final do ano é que venho, é quando vou estagiar com o Mr. Vitor Oliveira no Moreirense? no Moreirense. Estagiei com o Mr. Vitor Oliveira no Moreirense e como estava em Matosinhos, hospedado, também no final do dia eu ia também ter com o Mr. Monteiro nos Júniors de Leixões. Sim, sim, porque ele é daqui de Matosinhos também, exatamente. E que também foi teu colega de equipa. O colega de equipe estava a treinar nessa altura os Júniors de Leixões. Eu Exatamente. acompanhei tanto durante 15 dias os treinos da equipe sénior de Moreirense, que estava a comandar e subiu naquele ano. Aquele homem só sabia subir, não sabia fazer outra coisa. E acompanhava no final do dia, às 5h30, 6 horas, ia também ver o Monteiro com os Júniors de Leixões. Digamos que a tua. Muita gente. Eu vi este jogador do Benfica, como é que se chama? O médio do Benfica. Não tem jogado muito, mas jogou na Académica. Depois fez uma O grande. Chiquinho. Chiquinho. Eu vi o Chiquinho Lá nos Júnior, Leixões. Sim, sim, sim. Sim, na sim. altura de 2013. 2013 o Talvez por Chiquinho aí. era um dos Júniors de Leixões. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Pena que eu não estava cá, se estivesse cá não tinhas necessidade de ficar em pensão nenhuma, tinhas-me dito e ficavas aqui em minha casa, mas pronto. Mas estou sempre aqui à tua espera. De qualquer forma, depois isso aí também demonstra um pouco a tua garra como jogador, mas também como treinador. Não te cingiste ao facto de ser o Dário, que tem todo aquele passado, e agora vou-me encostar aqui em Maputo ou num clube qualquer. Não, foste atrás do conhecimento, foste atrás do saber, foste à luta, foste, como disseste, foste para a Espanha, de Espanha foste para Portugal, foste para uma pensão para Matosinhos, andaste sempre a querer saber mais, 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 para te sentires mais preparado. Acredito que deverias ter uma ideia já do que é que sabias, porque é normal, tanto ano de atleta, mas depois também vem então essa tua parte que sempre característica tua, que é a garra, a vontade, como técnico, não é? Para te formares como técnico. Sim, saber não ocupa lugar, o que é verdade hoje, amanhã é mentira. O que tu pensas sempre pode modificar se tu, entendes? Conheceres alguém que tenha mais conhecimentos do que tu. Por Claro. isso, nós estamos todos os dias a aprender, principalmente quando és treinador. Todos os dias tens que melhorar. Nunca podes estagnar e pensar que já sabes tudo. Da mesma forma como não estagnas também nos resultados. O Claro. ganhar não significa que deixes de trabalhar amanhã para ganhar mais. Por isso, É sempre o contrário até, não é? Ganhar obriga que tenhas que ganhar mais ainda. Não é? A responsabilidade aumenta. depois eu fui um jogador jeitosinho,
que as pessoas admiravam, e não sei o quê. E quando te metes a treinador, as pessoas pensam que queres ser treinador porque foste bom jogador. Claro, claro. E nunca porque realmente vais te dedicar para aprender, para melhorar. E eu sou treinador porque eu sinto que posso transmitir alguma coisa. Claro. E até agora treinei sempre juventude. É isso que eu também ia falar. Tu foste um técnico até agora que sempre tiveste mais vocação para a formação, digamos, tanto no teu regresso à académica, regresso como técnico, vais para um escalão que é de formação, que é o sub-23. E a parte complementar da A formação. Liga Revelação, perdão? A parte complementar da formação. Exato, exatamente. A transição Exatamente. do atleta da formação para o profissional. Que eu acho que até a Liga Revelação foi muito bem feita no sentido de não haver aquela diferença que nós tínhamos antigamente do júnior para o sénior. Há uma preparação e eu acho que dá aquela competição, mas... O que acontece mesmo é que 3, 2, 1 no máximo, jogadores, é que passam direto dos júniores para uma equipe séria. Isso... Depois os outros, que até se identificam com o clube, com a instituição, que jogaram toda a vida, que têm um sonho de jogar nos séniores do clube, nos séniores da instituição, não têm a mesma oportunidade. Não passam direto do júnior para o sénior. Têm que andar o quê? Têm que andar a jogar na terceira, os campeonatos nacionais séniores, não é? Uma equipe da segunda liga, então só tem que jogar no Campeonato Nacional de Séniores. É verdade. Arranjar ali 6, 7 anos para poder depois um dia jogar na. É verdade. Muitos dos jogadores que tiverem estudado, estiverem na faculdade, acabam desistindo. Acabam por perder o ânimo e é verdade, é verdade. Este campeonato sub-23 permite que o jogador tenha esta janela e que possa sempre treinar, jogar, competir e mostrar e fazer o seu desenvolvimento durante 2 anos, sempre a saber, e era uma das coisas que eu motivava os meus jogadores, é que depois desta rede, tu podes saltar um dia para a equipe principal, ou do outro lado. Claro. Nós estamos a treinar deste lado, a equipe principal está a treinar do outro lado, claro. Mas olha, tu achas que, na tua opinião, há algum motivo para isso não acontecer? Ou seja, para não serem recrutados, ou seja, para não haver um trabalho, no fundo, do sub-23, terem mais atletas a subir para a equipa sénior? Achas que há algum motivo? É um motivo empresarial, um motivo de negócio? O que é que tu achas que acontece? Porque realmente isso acontece mesmo, não é? Eu sou da opinião que o jogador tem oportunidade mais cedo, sempre, fruto do talento que tem. Depois, esse talento tem que necessariamente ser acompanhado de esforço, sacrifício, mas tens de ter talento. Se não tens talento, não tens potencial, dificilmente as pessoas apostarão em ti. Apostarão sempre em quem tem talento, em quem tem potencial, ou em quem vem talento e potencial, porque às vezes podes ter, só que as pessoas não olham para ti da forma como gostarias que olhassem. Agora, concretamente no futebol português, porque eu trabalhei no sub-23 no futebol português, concretamente no futebol português, existe também a vertente de negócio, em que estamos na formação e a formação portuguesa não me dá oportunidade de negócio. Mas a formação argentina, trazer um rapaz com 17, 18 anos ou 19 anos da Argentina, em termos de negócio é melhor do que subir o rapaz que está a jogar na Académica, nos júniores da Académica. Ou seja, isso já é empresarial. Claro. Mas tudo vai desaguar sempre no quê? No potencial e no talento. Claro. Se o rapaz estiver na Académica, tiver realmente enorme potencial e enorme talento, sobe direto. Claro. Enquanto tiver um talento duvidoso, que ainda precisa ser lapidado, leva muito tempo, leva 1, 2 anos, então não tem essas oportunidades. Então eu acho que mais importante do que olharmos para a transição, temos que olhar para quem transitamos. Exatamente. Porque não interessa transitar só por transitar. Claro. Porque a maioria dos clubes, principalmente
fora dos 4 grandes, eu considero o Braga um dos grandes, a forma como se trabalha, o investimento que existe hoje em dia no Braga, é um quarto grande. Então se olharmos para a forma como se trabalha, as outras equipes fazem formação para quê? Não fazem formação para subirem os jogadores para a sua equipe sénior. Esse é o grande problema. Então tem que se olhar sempre como se faz a formação. Vou dar exemplo da Académica. A Académica faz formação para no final da formação, se não fosse a equipe de sub-23, os jogadores vão para onde? Vão para o CNS e vão para o campeonato distrital. Porque se o jogador não consegue subir para a Académica, que está na segunda liga, não vai subir aos séniores de uma equipe da primeira liga. Então faz formação para quando chegarem aos júniores não conseguirem entrar na equipe sénior da Académica. Então é CNS ou distrital. Então todos os jogadores que andam ali na formação da Académica, aquelas equipes todas que a gente tem, é para fornecer o quê? Distrital e CNS. E depois quando vais ver, por exemplo, o modelo ou a forma de jogar das equipes, não se coadunam com o futebol que se joga no CNS e que se joga no Campeonato Nacional de Séniores, no Campeonato Distrital. Querem sair a jogar, querem jogar como se fosse uma equipe dominadora, como se fosse uma equipe que tem posse de bola. Mas não é esse futebol que se joga. Então chegam ao CNS e a Distrital, também têm dificuldades de adaptação para poderem jogar. Claro. Isso tudo tem que ser levado em conta. Porque é o Sabes que agora formação do atleta que depois tem implicações depois no futuro. Deves saber, deves estar informado, sabes que agora nós vamos ter a terceira liga. Sim. Pronto, isso acaba por se calhar ajudar um pouco, porque vai ser uma liga profissional, não é? Então acaba se calhar por ajudar um pouco ao que estavas a falar, a que esses jogadores... Aí vai matar o Sub-23. Vai matar? Vai matar o Sub-23. Não estou a ver. A terceira liga vai ser tão interessante como o campeonato Sub-23. Sim, mas a nível de faixa etária, o Sub-23 consegue fornecer atletas para a terceira liga que obrigatoriamente vai ter que ter um mínimo de requisitos, clubes, de condições para poderem ter atletas profissionais. A cobertura que vai ter, a cobertura e a atenção que vai ter, a maioria dos jogadores que estão no Sub-23 vão necessariamente, se não conseguirem jogar na segunda liga, vão querer jogar nesta liga. Nessa terceira liga. Liga 3. Vamos ter também aqui, se calhar, jogadores precocemente a jogarem no Sub-23, não sei, não faço ideia. Não sei, com 19. Jogadores júniores a jogarem precocemente no Sub-23. Ou se calhar pode ser mesmo como tu dizes, pensando bem, até pode ser matar o Sub-23 e acabar mesmo. Não faço ideia. Eles agora vão ter que gerir isto da melhor maneira, até porque nós temos aqui uma época e meia quase em que a formação não competiu. Por isso, de alguma forma, pode ser... Até se fala num campeonato sub-20, sub-21, que possa vir a existir, precisamente porque estes jovens, como não competiram e já são séniores, têm esta carência, não é? Que sabes melhor do que eu. Então estão a pensar criar aqui uma liga tipo sub-20, sub-21. Eu tive jogadores na minha seleção de sub-20 que transitei jogadores que não fizeram nenhum jogo de júniors, ainda não tinham feito nenhum jogo de júniors e começaram a fazer jogos de preparação para a seleção sub-20 com equipes séniores. Tinham juvenis. Tinham 17, iam fazer 18 aninhos, só que nunca tinham jogado um jogo de júniors. Então transitaram dos juvenis, campeonato de juvenis, para fazer jogos de treino com equipes séniores. Isso é agressivo. Olha, e falando aí da seleção de sub-20, tu tens a Taça COSAFA, não é? Que ganham. Sim. Vocês vencem. A Taça COSAFA qualifica o vencedor e o... Sim, para a CAF, não é? Fica para o Campeonato Africano. Para o CAN. Exatamente, para o CAN. E a Taça COSAFA, vocês vencem a Namíbia, não é? Na final. Sim. Uma final essa que foi um pouco complicada, não é?
Não, nós até fizemos um campeonato muito bom da COSAF para nós ficamos um ano sem competir em Moçambique. Em Angola, também Angola estava no grupo, a Zâmbia, não é? Também. Fomos à base de dados, fomos buscar jogadores e treinamos um mês e fomos competir lá. E competimos com países que alguns já... Sim, que já tem mais andamento. Nós não tivemos competição. Mas as coisas correram bem. Os rapazes não sofremos nenhum golo em cinco jogos. Aliás, essa final é depois só ganha em penaltis, não é? Ou estou errado? Não, afinal ganhamos 1-0, em penaltis, não é a meia final quase. ok. Então fui eu que fiz Mas confusão. pronto, depois conseguimos. Mas é ali com a Zâmbia que tens então um jogo complicado, não é? Não é? Em que sou expulso, Em que tu és expulso um expulso, não é? jogador e depois... Sim. Mas tu és expulso um jogador. Tu és expulso, que não deve ser normal para ti, nem nunca foi. Sou mal expulso. Acho que nem te deram amarelo, não é? Não, eu sou mal expulso porque o rapaz, o meu defesa, disputa uma bola, faz uma falta e ele dá vermelho direto ao rapaz. Mas antes de dar o vermelho direto, deu-lhe um cartão amarelo. Então foi isso, Então, uma até confusão. Só que depois, quando ele dá o vermelho direto, eu venho assim até a linha lateral e digo, não. É o primeiro amarelo, não é o segundo. Estavam jogados o quê? Para aí uns 17, 18 minutos. E eu disse, não, é só o primeiro amarelo. E o árbitro veio ao meu encontro a pensar que eu estava a refilar, estava a mandar vir. Claro. E deu-me um vermelho direto. Tanto mais que fui mal expulso, que no jogo seguinte, depois para a final, já fui autorizado a participar. Okay. E felizmente ganharam, que foi contra a Namíbia, não é? Que também tinha feito um campeonato, um torneio muito. E agora vai estar Moçambique, vai estar no CAN 2000 e agora, não é? Já esteve. Agora em fevereiro. Sim, até que não correu muito bem, para não? Nem tínhamos condições, o nível foi muito alto. Há realmente muito boas equipes africanas. Estavam todas a preparar-se para ir para o Mundial. Nós fomos uma surpresa ir ao Campeonato Africano. Mas também, e mesmo a formação da própria seleção, eu tinha feito a seleção a pensar a médio e longo prazo. Isto do ano sub-20 é a primeira vez na história de Moçambique, não é? Sim. Primeira vez. Sim. Se reparar, nós temos desta seleção sub-20, apenas 6 jogadores é que deixam de ser sub-20. Os outros ainda continuam sub-20 até 2023. Isto para dizer, nós preparamos a equipe mesmo a médio e longo prazo, só que ela ganhou agora. Pronto. Mas ainda temos muito a melhorar. Já para terminar, para não te roubar mais tempo, Dário, tu então neste momento o que é que estás a fazer atualmente? Estás como selecionador de sub-20 e como treinador da Liga? Sim. Acumulas as duas funções? Eu sempre que treinei a seleção tenho recebido convite dos clubes para treinar no Moçambola. E tem-se feito acordos entre a federação e os clubes para eu poder treinar. No ano passado estava a treinar o Desportivo de Maputo e este ano o acordo foi com a Liga de Clube. E agora estão parados? Não. Estamos a treinar. Não estamos a jogar, não estamos a competir, mas estamos a treinar. Porquê? Porque facilita um pouco, porque eu estando no Moçambola eu consigo ver jogadores. Exato. E depois as viagens que podiam ser do selecionador de sub-20 são de um treinador que vai para o jogo, mas também vê jogadores, os adversários. Faz sentido. Ou seja, tem uma participação ativa depois na convocatória para os sub-20
E depois incentivo também é que os treinadores das equipes de Moçambola apostem mais no jovem jogador. Tu sabes que os treinadores querem apostar em mais velhos, mais experientes, querem ganhar, não querem perder. Claro. Mas, então, se isso acontece, os rapazes... Até porque este projeto da Liga Desportiva é um projeto de jogador jovem, por isso eu também fui abraçado, Claro. no sentido de desenvolver os jovens. Por isso, eu tenho tentado fazer a minha parte, no sentido de ajudar os jogadores jovens. Só para terminar, Dário, tu ainda passas como és treinador adjunto da seleção lá, de Moçambique? Não, já fui Não. uma vez, Sim. mas agora não. Não. Agora nós temos um treinador, foi impostado acho que há 2 ou 3 dias, sexta-feira passada, é o Mr. Horácio Gonçalves, Sim, e tem a sua equipe técnica. Ele estava a treinar o Costa Sol. Sim, sim. E agora foi convidado para treinar A seleção. Eu estou mesmo na seleção sub-20, tenho a minha equipe técnica também na sub-20, que trabalha juntamente comigo na Liga Desportiva. A seleção A passaste tu e foi lá muitos jogos e deste muitas alegrias aos moçambicanos. Já fui uma vez adjunto da seleção A, mas foi só por um jogo. Sim, aparece-me aqui nos registros que tu foste treinador adjunto, por isso é que eu estava a dizer isso. Por um jogo contra o Gabão. É o suficiente para me aparecer aqui nos registros, por isso é que eu estava a falar isso. E aquela famosa equipa da seleção de Moçambique, com aquela tua frente de ataque, o Tico-Tico, não era? O Chiquinho, ainda apanhaste esses craques todos juntamente contigo, não é? Que deve ser um ambiente incrível de jogar fora e regressar ao seu país, sabendo nós que o estádio onde vocês jogam, aquilo fica um ovo, como nós estamos a dizer, não é? As pessoas são muito apaixonadas por futebol. É uma pena estarmos nesta situação, né? Pandemia, as pessoas não podem ir aos campos. As pessoas gostam muito de futebol aqui no país, muito mesmo. Meu amigo Dário, foi um prazer, obrigadíssimo por teres-me dado este tempo do teu domingo e queria-te desejar muita sorte, desejar-te que tenhas todo o sucesso do mundo e qualquer coisa que precisares daqui deste lado já sabes, estamos sempre juntos e um grande abraço e qualquer dia, quando isto passar tudo, prometo que estarei aí ao teu lado para bebermos uma cuca e comermos qualquer coisa. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigadinho mesmo, obrigado. Estamos juntos, mano. Obrigado, tudo a correr bem. Obrigado.